Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Exercício físico e bom sono. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com vocês hoje sobre o efeito maravilhoso que o exercício físico tem sobre um bom sono e outras funções. Mas para explicar isso para vocês, primeiro tenho que explicar o fenômeno da física chamado piezoeletricidade. Piezoeletricidade. Vou explicar para você. Vou mostrar aqui algumas peças de quartzo com a ajuda do Jorge. Nessa tela vocês podem ver o quartzo. O quartzo é um tipo de cristal que é uma matéria comprimida. O quartzo é como as pedras, mas o quartzo é uma energia comprimida, por isso o quartzo é como uma pedra, um cristal muito duro. Agora, se você pegar um quartzo, um pedaço de quartzo que é como um cristal, e você apertar, você aperta com um alicate, com alguma coisa para pressionar, você vai ver que ele gera corrente, produz faíscas. Este fenômeno é denominado piezoeletricidade. Na verdade, este fenômeno foi descoberto em 1811 por um cientista chamado Pierre Curie, um francês. Então, basicamente, qualquer quartzo, deixe-me mostrar aqui com a ajuda do Jorge. Ok, é isso que chamam de fenômeno piezoelétrico. Aqui estamos vendo uma imagem animada, onde quando aquele pedaço de cristal, digamos um quartzo, é espremido, porque a palavra piezo vem de piesen, do grego piesen, que significa apertar ou apertar. Quando você aperta aquele quartzo, aqui você pode ver que ele mostra uma voltagem e está muito cheio de elétrons. E quando você aperta, os elétrons saltam e causam corrente. Agora, o que está acontecendo? Esse fenômeno chamado piezoeletricidade também funciona no corpo humano. Vou ao quadro por um momento para explicar a você como os exercícios ajudam você a dormir bem. Vimos ao longo dos anos que uma das coisas mais importantes para o corpo humano é o sono. Quando a pessoa não consegue dormir, o corpo não desintoxica, não repara, ela acorda com glicose nas alturas, aparece de mau humor, ou seja, basicamente dormir é muito importante porque é função do corpo reparar o que é interno para desintoxicar e assim por diante. O que está acontecendo? Já foi descoberto que os músculos não estão sozinhos, os músculos estão envoltos no que chamam de fáscia. Vou colocar outra cor aqui para ajudar vocês a entenderem muito bem. Cada músculo é envolto por uma cobertura chamada fáscia, ok? Aquele músculo lá dentro, quando você tensiona, ele produz elétrons. Então, quando você tensiona o músculo, ele faz um efeito piezoelétrico. E o músculo faz isso porque tem uma diferença entre essa recobertura do músculo, que é chamada de fáscia, ou seja, os músculos são todos cobertos como uma gordura, que se chama fáscia. E o músculo como tal é proteína, mas o que acontece? Os dois têm polaridades diferentes e quando você exercita e contrai o músculo, a corrente é produzida. E quando a corrente é produzida, ela gira. Fora isso, todas as células do corpo funcionam com corrente. Nas células do seu corpo, todas as células do corpo no centro são positivas e nas membranas, que são as paredes externas, são negativas, né? Se você viu aquelas baterias vazias e amassadas que eles usam nos relógios, certo? Essas baterias são como células. As células do nosso corpo, todas no centro são positivas e na membrana ao redor delas são negativas. Agora, a voltagem de uma célula, já sabemos o que é e a ciência conseguiu medir, é de 20 microvolts. Por exemplo, você pega um volt e divide por 1000, agora você tem 1 microvolt. O que está acontecendo? A corrente em muitos países funciona em 120 volts. Alguns países funcionam em 240 volts. Isso é corrente, é eletricidade. O que está acontecendo?
O corpo humano funciona em microvolts, mas funciona em 20 microvolts negativos, porque isso tem polaridade. Pode ser volts negativos, volts positivos. Um corpo saudável trabalha as células em 20 negativos. Quando isso diminui, e o corpo perde energia, porque o metabolismo está afetado, ele cai para 15 microvolts negativos. E agora você começa a sentir dores e cansaço. Quando cai para 10 microvolts, está doente. E você está doente. Quando isso continua se perdendo em energia, porque o metabolismo continua sendo afetado, agora passa e fica positivo 10, agora você está muito doente, positivo. 20 é mais doente, positivo 30, você tem câncer. O que é câncer? É uma mudança de voltagem onde a polaridade das células é alterada ao contrário. Em vez de ser negativa, torna-se positiva. O que está acontecendo? Quando você se exercita, cria-se muita energia, mas cria-se muita energia na forma de elétrons que recarregam a célula. E é por isso que, quando uma pessoa se exercita, ela começará a dormir bem. Muitas pessoas que não dormem bem, que levantam de manhã e assim por diante, o que acontece é que falta energia no corpo. Mas se você faz exercícios, há uma diferença entre a polaridade do músculo que você move e a fáscia que cobre aquele músculo, que é como um tipo de gordura. Esses dois têm polaridades diferentes. E quando você se exercita e sua um pouco, é produzida muita corrente, muitos elétrons, e esses elétrons carregam as baterias das suas células. Então, você já viu que quando você faz exercícios, você carrega a bateria. Quando você carrega a bateria, por quê? Porque tem um efeito piezoelétrico entre os músculos e a fáscia, que é o que cobre os músculos. Então, basicamente, você está criando energia e elétrons quando se exercita. E é por isso que essa pessoa pode ser feliz e dormir bem. E te digo isso porque a verdade sempre triunfa.